Você já ouviu falar sobre eficiência volumétrica e o que ela influencia dentro do meu motor? E como que eu faço para aumentar a eficiência volumétrica do meu motor preparado? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Para a gente falar sobre eficiência volumétrica, a gente precisa entender o que é a eficiência volumétrica. Primeiro passo, a eficiência volumétrica é a capacidade que o seu motor tem de respiração da mistura ar-combustível para preenchimento dos cilindros, tá? Como assim, Otávio? Não estou entendendo. É a capacidade que o seu motor, certo? Estou aqui com o cabeçote da 150. É a capacidade que o seu cabeçote tem, certo? Ou seja, o motor, tá? Em geral, vou pegar aqui o cilindro, tá? Não é um cilindro de 150, mas só para vocês entenderem. É a capacidade que o seu motor tem de preencher a capacidade cúbica do seu motor, ou seja, a cilindrada total do seu motor. Para quem não sabe, tá? A capacidade cúbica é o volume que a gente tem aqui, ó, da parte de baixo até a parte de cima, que é denominado pela cilindrada, certo? Que é o diâmetro e o curso do virabrequim, certo? Então a gente tem a capacidade cúbica. Um exemplo, se eu tenho aqui, vamos supor que esse cilindro aqui fosse dar 150, então eu teria 150 centímetros cúbicos, certo? Ou seja, 150 cilindradas, que seria 150 centímetros cúbicos, tá? Então o que acontece? Eficiência volumétrica é o quanto o meu motor, ou seja, é a capacidade que o meu motor tem de preencher todo esse cilindro, certo? Se eu tenho é como se fosse um copo, certo? Eu tenho o pistão aqui embaixo, certo? Aqui embaixo no cilindro, certo? O pistão está aqui dentro. Então o que acontece? Quando eu tenho o pistão aqui dentro, a válvula de admissão ela se abriu, o que vai acontecer? Vai começar a preencher de mistura ar-combustível no momento da admissão. Então vai preencher todo o cilindro, certo? Teoricamente dizendo, teria que preencher toda a capacidade cúbica do seu motor, que seriam 150 centímetros cúbicos, 150 cilindradas, certo? Então a eficiência volumétrica é a capacidade que o seu motor tem de preencher toda a capacidade cúbica, toda a cilindrada do seu motor, basicamente assim dizendo, tá? Então, como que a eficiência volumétrica ela funciona? Ela funciona através da rotação do seu motor, ou seja, da velocidade com que essa mistura ar-combustível ela entra para dentro do seu motor e a área também do duto, certo? Duto de admissão e também o escape, duto de escape também vai influenciar, tá? Mas não é só isso, todo o cabeçote em geral vai influenciar na eficiência volumétrica do seu motor, tá? Por quê? Quando a gente fala de eficiência volumétrica, tá? De preenchimento do cilindro, a gente tem o cabeçote, certo? Então a gente tem o cabeçote, a gente tem válvula, sedes, comando de válvula, certo? A gente tem comandos de válvula. Então o que acontece? Tudo isso vai influenciar na eficiência volumétrica do seu motor, tá? Quando eu falo assim, Otávio, se eu colocar um kit de aumento de cilindrada no meu motor, coloquei um kit 170, um kit 220, eu estou influenciando na eficiência volumétrica do meu motor? Não, teoricamente eu vou ganhar um pouquinho mais de torque e automaticamente eu ganho sim um pouco de eficiência volumétrica no meu motor. Se eu não preparar o cabeçote, certo? Eu não ganho tanta eficiência volumétrica. Por quê? O cabeçote é como se fosse aquilo que vai controlar, certo? O comando aqui, entre cabeçote e comando, tá falando completo aqui, entre cabeçote e comando, é o que vai controlar a abertura, o comando controla a abertura e fechamento das válvulas. O cabeçote, ele tem toda a área do duto, certo? Dos dutos de admissão e duto de escapamento. Então, tudo isso é controlado para medida do quanto vai entrar de mistura ar-combustível para dentro do seu motor, certo? E o que influencia? A eficiência volumétrica, ela é influenciada pela rotação do seu motor, tá? O quanto o seu motor ele está girando, se a rotação desde baixa a alta rotação, isso vai influenciar na eficiência volumétrica do seu motor, certo? E também todo o perfil do cabeçote também vai influenciar na eficiência volumétrica do seu motor, beleza? Então, basicamente, a eficiência volumétrica é essa capacidade que o meu motor tem de preencher o cilindro, certo?
E o que vai controlar essa eficiência volumétrica, o quanto o meu motor ele consegue preencher essa cilindrada, seria o cabeçote. Eu fiz um desenho de um duto aqui só para vocês terem uma ideia de como que isso funciona, tá? Eu tenho aqui embaixo aqui, ó, tá? Aqui embaixo aqui seria o cilindro, certo? Aqui vamos supor que fosse o duto de admissão, tá? Só um exemplo. Todo com duto de admissão aqui e aqui embaixo tem um cilindro. Então, no momento que a sua válvula abre, ela libera, certo? No momento de admissão, ela vai liberar a entrada da mistura ar-combustível aqui para dentro do seu cilindro, ou seja, dentro do seu motor, certo? Então, quando ela abre, vai entrar essa mistura ar-combustível. A eficiência volumétrica é a capacidade de preenchimento dessa cilindrada que você tem, certo? Se eu tenho uma baixa eficiência volumétrica, o que acontece? Eu tenho pouco preenchimento de mistura ar-combustível e isso gera o quê? Menos potência para mim. Por isso que a eficiência volumétrica, ela vai estar ligada à sua curva de torque e potência do seu motor, tá? Por isso que ela é influenciada também pela rotação do seu motor. Se eu estiver, um exemplo, eu tenho uma eficiência volumétrica do meu motor, tá? Em 3.000 RPMs eu tenho uma eficiência volumétrica, em 6.000 RPMs eu tenho outra eficiência volumétrica, em 8.000 RPMs, 8.500 RPMs eu tenho outra eficiência volumétrica, certo? Então a eficiência volumétrica, ela é influenciada pela rotação do seu motor, certo? Quanto maior a rotação, maior a eficiência volumétrica, teoricamente, acompanhando a curva de torque. Por que se eu estiver rodando aqui a 3.000 RPMs, um exemplo, vou dar um exemplo da 150. Se eu tivesse aqui a 3.000 RPMs, vamos supor que a eficiência volumétrica aqui desse motor fosse 50%, tá? Vamos colocar aqui desse outro lado aqui, só para vocês entenderem. Vamos supor que aqui fosse 50%, certo? O que eu estou indicando isso quando eu falo que a eficiência volumétrica do meu motor a 3.000 RPMs fosse 50%? O que isso significa, Otávio? Isso significa que a 3.000 RPMs, tá? A capacidade de preencher o cilindro do seu motor seria 50%. Então, se eu tenho 150 cilindradas, 50% de 150 cilindradas seriam 75 cilindradas. Tá? 75 cilindradas. Então, o que isso indica para mim? Que a 3.000 RPMs, a capacidade de preenchimento, ou seja, a eficiência volumétrica do meu motor, fosse 50%. Um exemplo. Então, eu teria um preenchimento de 75 cilindradas, ou seja, 75 centímetros cúbicos dentro do meu motor. Quando eu começo a aumentar, eu começo a aumentar a eficiência volumétrica. Por que isso acontece, Otávio? Porque aqui quando a gente fala de eficiência volumétrica a uma determinada rotação, tem vários fatores, principalmente na área do duto, certo? Na área da garganta, principalmente do duto, e também pelo comando de válvula, o controle ali do comando de válvula. Então, o que acontece? Quando eu estou em baixa rotação, as válvulas se abrem e fecham. Só que eu tenho uma velocidade baixa da mistura ar-combustível, porque eu tenho um motor aspirado. Aqui eu estou falando do motor aspirado, tá? Então, o motor aspirado, para quem não sabe, é um motor onde o próprio pistão ele está puxando a mistura ar-combustível para dentro do motor. Por isso que eu tenho um motor aspirado. Então, a velocidade com que essa mistura, deixa eu colocar de azul, a velocidade com que essa mistura ar-combustível ela entra para dentro do meu motor vai influenciar na eficiência volumétrica. Por isso que em baixa rotação eu tenho uma baixa eficiência volumétrica. Por quê? Essa mistura ar-combustível, a velocidade da mistura ar-combustível é lenta, tá? Por ela ser lenta, eu tenho um preenchimento da mistura ar-combustível defasado. Por isso que eu tenho baixa eficiência volumétrica numa determinada rotação mais baixa. Quando eu começo a aumentar a eficiência, a aumentar a rotação do meu motor, o meu motor ele vai ter uma aspiração melhor e próximo do pico máximo de potência do seu motor ali, ó, no pico máximo eu tenho a máxima eficiência volumétrica. Vamos supor que aqui a 8.500 RPMs, que é onde eu gero a maior cavalaria ali da 150 original, tá? 14 cavalos. Vamos supor que eu teria ali 14 cavalos a 8.500 RPMs. Talvez ali eu teria 100% de eficiência volumétrica, ou menos do que isso um pouco, tá?
Então, o que acontece? Eu teria essa eficiência volumétrica próximo ao pico de potência máxima do meu motor. Por isso que a eficiência volumétrica, ela acompanha a curva de torque e potência do seu motor. Aquela curva que você vai analisar no dinamômetro, ela tem um gráfico, né? Que a curva começa a subir, depois declina e depois vai caindo. Um exemplo, isso aqui é só um exemplo, tá? Então eu tenho aqui a 3.000 RPMs, eu tenho aqui 5 cavalos, um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo hipotético, tá? Aí aqui a 8.500 eu tenho os 14 cavalos, tá? Os 14 cavalos. Então aqui eu teria 8.500. Então a eficiência volumétrica, ela sobe de acordo com o gráfico também do seu motor, lá de torque e potência do seu motor. Por isso que a eficiência volumétrica, ela tende a subir, certo? Só que o que acontece? Em alta rotação, quando eu ultrapasso o pico de torque e potência máxima do meu motor, a eficiência volumétrica, ela tende a cair novamente. Por que isso acontece? Porque eu tenho vários outros fatores, tá, que influenciam nisso, tá? Desde o cabeçote, comando de válvula, válvulas, sedes, ângulos das sedes. Então tudo isso influencia, certo? Por isso que passou aqui, vamos supor, eu tenho 10.500 RPMs, talvez esse mesmo motor, estou falando do motor original, ele teria ali 80% de eficiência volumétrica, tá? Os números aqui são hipotéticos, tá, pessoal? Existe o cálculo aqui para estar fazendo da eficiência volumétrica, beleza? Então o que acontece? Aqui é só uma suposição, estou dando um exemplo para vocês, tá? Então o que acontece? Em 10.500 RPMs, a eficiência volumétrica, ela tende a cair. Por que, Otávio, que a eficiência volumétrica tende a cair se eu tenho uma rotação muito alta? Porque a abertura e o fechamento das válvulas é muito rápido. Como assim, Otávio? Em 1.000 RPMs, um exemplo, em 3.000 RPMs, as válvulas estão abrindo assim, certo? Normal, só que eu tenho, o meu pistão ele puxa, mas eu não tenho um preenchimento completo porque a velocidade da mistura ar-combustível é lenta, então eu tenho uma baixa eficiência volumétrica. Quando eu tenho um abrimento perfeito, tá, entre comando, área de duto, tudo certinho, velocidade específica para a área de duto ali, o que acontece? Eu tenho a potência máxima do meu motor, tá? Então eu descobri na potência máxima ali do meu motor, então eu tenho quase 100%. Alguns motores têm 100% de eficiência volumétrica, outros motores não chegam a ter 100% de eficiência volumétrica, tá? Alguns motores ultrapassam um pouquinho, tá? Agora, se eu quiser ter 150, 250 que seja, tá, de eficiência volumétrica, aí eu teria que colocar um turbo, tá? Porque o turbo, ele comprime a mistura além da capacidade cúbica do seu motor. Então ele prensa a mistura ar-combustível ali. Então é uma mistura que é prensada e não aspirada. Por isso que eu tenho uma eficiência volumétrica ainda maior utilizando o turbo no meu motor. Beleza? Só pra gente dar uma pincelada. Então o que acontece? Voltando aqui, o que acontece? Quando eu tenho uma rotação mais alta, tá? Vai acontecer o quê? Em 3.000 RPMs, igual eu mencionei, as válvulas estão desse jeito. Em 8.000 RPMs, vamos supor que as válvulas estão assim, certo? Desse jeito, abrindo e fechando, tá? Então eu teria ali 100%, vamos dar um exemplo de 100% de eficiência volumétrica, tá? Em 10.500 RPMs, as válvulas estariam assim, ó, abrindo e fechando muito rápido. Então, o que acontece? Quando eu tenho as válvulas abrindo e fechando muito rápido, o preenchimento também é influenciado. Então, eu perco desempenho quando as válvulas estão abrindo muito rápido no meu motor, certo? Porque o preenchimento começa a ser defasado. Eu não tenho um preenchimento correto dentro do cilindro. Então, eu começo o quê? A declinar a eficiência volumétrica do meu motor, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho 100% aqui, isso significa que eu teria 149 cilindradas, certo? 149 cilindradas ali, 150 cilindradas. Se eu boto para rodar 10.500 e eu tenho 80% de eficiência volumétrica, é como se eu tivesse 149, deixa eu pegar a calculadora, ó, 149 menos 80%, é como se eu tivesse 119 cilindradas. É como se aqui o meu motor tivesse com eficiência de 119 cilindradas. Só para ter uma ideia aqui mais ou menos do que eu estou falando. Então o que acontece?
Basicamente, quando a gente começa a olhar para a eficiência volumétrica do motor e entender isso, o que a gente começa a compreender? A gente começa a compreender que na preparação de motores, a gente busca o quê? A gente busca o ganho de eficiência volumétrica, certo? Por quê? Não adianta eu pegar o meu motor original, vamos supor, eu tenho um motor original Honda, tá? Um exemplo, estou lá com uma CG150, igual o exemplo que a gente está dando aqui. Então, em 8.500 RPM, se você baixar a ficha técnica lá do seu motor, vai estar lá em 8.500 RPM, tá? Da CG150. Vamos supor que gera 14 cavalos. O que acontece? Eu vou lá, tenho minha moto original e vou comprar um CDI que aumenta a RPM do motor. E agora eu começo a colocar esse motor para girar 10.500 RPM. O que vai acontecer? Eu ganho potência colocando o CDI que aumenta a rotação do meu motor? Não ganho potência, porque as válvulas elas se abrem e fecham muito rápido, então eu começo a ter perca de eficiência volumétrica. Então o seu motor ele pode girar 10.500 RPM, ele pode girar 10.500 RPM, só que lá com 10.500 RPM, a cilindrada, ou seja, o preenchimento do seu motor, está só com 119 cilindradas, tá? Nesse exemplo que a gente deu aqui. Então, o que acontece com isso? Eu tenho um preenchimento defasado, então eu tenho menos, é como se eu tivesse, teoricamente assim dizendo, tá? Basicamente dizendo, como se eu tivesse menos cilindradas nessa rotação. Quando eu tenho menos preenchimento, menor vai ser o quê? A potência desse motor. Então, a 10.500 RPM, eu teria uma menor potência nesse motor. Então, o que acontece quando eu tenho uma menor potência nesse motor? Eu não tenho desempenho. É como se eu colocasse nessa RPM e não tivesse desempenho. Otávio, então, beleza. Se eu pegar o motor original e fazer isso, eu não tenho desempenho, o que eu tenho que fazer então? Você tem que preparar o cabeçote, tá? Por quê? O que influencia, que eu mencionei no início da aula, o que influencia a eficiência volumétrica? Vai ser influenciado o cabeçote, certo? E comando de válvula. Por que isso influencia? Vamos supor que eu tenho uma torneira aqui, eu estou com uma torneira aqui. Vamos supor que essa caneta aqui é uma torneira, certo? Então o que acontece? Eu tenho um copo aqui embaixo. Então, a cilindrada é o copo, tá? É o quanto, é o tamanho do copo. Vamos supor que eu tenho um copo de 200 ml. Então, vamos supor, uma suposição, que fosse 200 cilindradas ou 200 centímetros cúbicos, tá? Então, eu tenho a torneira aqui. Se eu projetar essa torneira, diâmetro dela, tá? Da espessura do cano que passa por ela, e eu tenho, tá? Uma certa abertura em 8.500, é o máximo que enche ali no máximo, o que vai acontecer? Se eu começar a colocar uma velocidade muito grande de abertura e fechamento ali, ó, vai defasar, eu não vou ter um enchimento completo desse cilindro, tá? E da mesma forma, se eu tiver uma baixa, eu tenho a torneira aberta, certo? Porque o comando abre e fecha a válvula, certo? Ele abre e fecha a torneira, abre e fecha a torneira. Então o que acontece? Se eu tenho uma velocidade baixa da água, o que vai acontecer? A água vai preencher pouco o copo ali, certo? Ali embaixo. Agora, se eu tenho essa abertura e fechamento muito rápida, por mais que eu tenha uma velocidade rápida da água querendo entrar, as válvulas vão impedir o quê? Esse preenchimento do copo aqui embaixo. Por isso que a gente começa a trabalhar o cabeçote, comando de válvula, para mim alterar isso aqui, para mim alterar a eficiência volumétrica do meu motor, ou seja, visando o ganho de eficiência volumétrica. E quando eu olho assim também para a eficiência volumétrica, entendendo esses parâmetros aqui que eu acabei de falar com vocês, né, que é a eficiência volumétrica em baixa rotação e a eficiência volumétrica em alta rotação, né, que seria pelas válvulas, o que acontece? Eu já começo a identificar aqui também que até mesmo a preparação dos dutos do meu cabeçote. Por quê? Se eu tiver um exemplo, eu vou lá e arrombo os dutos aqui, vou lá e não faço cálculo nenhum e abro os dutos aqui o máximo que dá, porque eu ouvi falar que quanto maior o duto, maior o diâmetro do duto aqui, mais fluxo eu vou ter, mais CFM eu vou ter, que seja, tá? Um exemplo, tá? Ou mais fluxo, mais ar, combustível eu consigo colocar dentro do meu motor. Só que o que acontece? Se eu aumento muito os dutos, o que vai acontecer com o meu motor? Lembra que em baixa rotação a velocidade de puxada do pistão, ou seja, de aspiração do motor é baixa? Então, se já é baixo no motor original, imagina com um duto arrombado. Desculpa, o duto arrombado, essa foi demais. Mas vamos supor, aí você tem um duto maior, tá? Vamos supor grande mesmo ali.
tá? E o que acontece? A velocidade dessa mistura ar-combustível dentro do motor, para dentro do motor, ela é lenta, certo? Eu vou ter uma velocidade muito lenta. Então, quando eu tenho uma velocidade muito lenta, eu perco o quê? Eficiência volumétrica, porque o preenchimento do meu cilindro aqui vai ser baixo, certo? Então eu tenho um preenchimento baixo e isso vai o quê? Vai defasar o meu motor, certo? Eu vou ter um preenchimento baixo do meu motor e eu não vou ter desempenho, eu vou ter perca de potência. Ah, Otávio, mas se eu arrombar ali o duto ali, deixar bem grande ali o duto, eu não vou ter desempenho? Talvez em uma determinada RPM, talvez você vai preparar o cabeçote, você deixou muito grande para a cilindrada que você tem, o que vai acontecer? Você arrombou muito o duto, certo? Então você tem muito fluxo, mas você precisa agora de uma alta RPM agora para ter um preenchimento. Só que aí você tem que colocar um comando que adequa a isso aí também, porque se eu abro demais e eu não tenho um comando específico para trabalhar essa área, essa velocidade no momento certo, para mim ter o máximo de potência, eu continuo perdendo potência. E é nesse momento que eu começo a ter um duto onde fala aquela palavra assim, ó, matei meu cabeçote. Por quê? É o momento que você vai ter que fazer algumas alterações, aumentar a cilindrada, trocar comando, para você ter um desempenho nesse cabeçote que foi muito alargado os dutos aqui dessa maneira, certo? Então a gente tem que analisar vários fatores. É claro também que não adianta também eu ter um cabeçote original, dutos originais, para uma cilindrada maior, certo? Por quê? Se eu pego um kit 190, um kit 230, o que vai acontecer? Peguei um kit 190, um kit 230 e coloquei no meu motor, tá? A velocidade, tá? Ela começa a aumentar, certo? Ela começa a aumentar porque agora eu tenho um pistão maior puxando, certo? Então eu ganho uma eficiência volumétrica em baixa rotação, por isso que quando eu coloco só pistão maior no meu motor, só um kit, Otávio, eu quero colocar só um kit, o que eu ganho? Ganha torque, por quê? A eficiência volumétrica agora em baixa rotação, ela melhora. Por que a eficiência volumétrica ela melhora quando eu coloco só um kit de aumento de cilindrada? Porque agora eu tenho um pistão maior. Com esse pistão maior, ele puxa mais na baixa rotação, lembra? Eu tenho um cabeçote original, só coloquei o kit de aumento de cilindrada. Então, no motor original, a eficiência era de 50%. Mas aí por que eu tinha uma eficiência de 50%? Porque a velocidade da mistura era baixa. Agora que eu tenho um pistão maior, ele puxa mais a mistura. Então eu aumento essa velocidade da misturar combustível e acabo ganhando torque. Só que em alta rotação, tá? Em alta rotação eu começo a perder. Por quê? Porque o duto ele não foi projetado para aquela cilindrada. Então o que vai acontecer? Ele vai limitar. Então ele vai enforcar. E como se você estivesse enforcando aquela cilindrada maior que você tem. Se nem para o motor original ele era bom o suficiente, porque era um cabeçote original, tá? Ele não era tão bom para um motor original, imagina para um kit de aumento de cilindrada. Então ele vai deixar ainda mais defasado e pode ser que você tenha lá a 8.500 RPM, não mais 100%, mas agora você tem 80% ali de eficiência a 8.500 RPM original. Você não mexeu em RPM original. Você ganhou aqui em baixa rotação. Em baixa rotação, vamos supor que antes você tinha 50%. Agora você tem 60%. Você ganhou lá 10%. Então você ganhou torque colocando um kit de aumento de cilindrada, certo? Aí agora, só que você não preparou o cabeçote. O que acontece? Se você colocar aí na rotação ali de pico de potência, o que vai acontecer? A eficiência vai tender a cair, porque eu não tenho um duto e um comando de válvula projetado para aquela cilindrada, beleza? Por isso que eu começo a perder cilindrada, ou seja, eficiência volumétrica, né, que seria o preenchimento do cilindro, tá? E é muito importante essa questão do preenchimento do cilindro, porque esse preenchimento do cilindro, a capacidade que o seu motor tem de aspiração, de preencher, de misturar combustível, ela vai trazer mais potência para o seu motor, certo? Por que ela traz mais potência? Porque quanto mais ar combustível eu tenho dentro do meu motor e mais eficiente é a queima dessa mistura ar combustível, maior a potência e o desempenho do meu motor, certo? Por isso que eu vou trabalhar a eficiência volumétrica não só no duto de admissão, mas eu vou trabalhar no duto de escape e pelo comando de válvula, ou seja, por todo o meu cabeçote, desde válvula, calculando as válvulas certas aqui para o meu motor. Eu vou fazer os ângulos de válvulas, os ângulos de sedes, tá? Para melhorar o fluxo, tirar as quinas, tá? Todas as imperfeições
para mim ganhar o quê? Para mim ganhar eficiência volumétrica. Vou trabalhar os dutos para mim ganhar o quê? Eficiência volumétrica. Porque não adianta eu colocar o meu motor lá em alta rotação, para girar em alta rotação. Por mais que o meu cabeçote ele atende ali 16.000 RPMs, eu posso colocar o meu motor para girar em 16.000 RPMs, o que vai acontecer? Se eu colocar para girar em 16.000 RPMs, tá? O que vai acontecer se eu não tiver um comando de válvula específico para essa rotação e a cilindrada, um duto preparado para essa rotação também do meu motor? O que vai acontecer? Eu vou ter, vamos supor que é 16.000 RPMs, tá? Eu vou ter uma eficiência volumétrica, tá? Ali de 50%, tá? Ou menos do que isso. Então eu começo o quê? A perder potência aqui. É claro que colocar para girar nessa rotação numa CG 150 é uma coisa de louco. Você precisa olhar vários outros fatores. Velocidade média do pistão você precisa estar analisando. Você precisa estar analisando comando de válvula, duto, cilindrada, tá? E N fatores, desde molas também para o cabeçote, tá? Para aguentar, não flutuar a válvula nessa RPM. Então, assim, é uma rotação que você não vai ver muito. Não se é comum se colocar uma CG 150 para girar nessa rotação. Mas é só um exemplo aqui que eu dei para vocês. Beleza? Então o que acontece? E por que, Otávio, que eu trabalho, tá, o duto de escape? Porque é o seguinte, lembra, aqui eu tenho o cabeçote, certo? Então eu tenho válvula de admissão e válvula de escapamento. A admissão do meu motor ela é responsável por entrar, ou seja, enviar a mistura ar-combustível. É o duto, ou seja, é o cano que entra a mistura ar-combustível para dentro do seu motor. A válvula de escape aqui, o duto de escape, é o cano que sai aqui, os gases da queima, tá? Dos gases da combustão. Então o que acontece? Eu preciso trabalhar também o duto de escapamento. Eu preciso trabalhar o comando também no escapamento, a válvula de escapamento. Por que eu preciso trabalhar o escape do meu motor? Porque não adianta você ter feito toda uma preparação no duto de admissão e não ter feito no escapamento, tá? E não ter trabalhado o seu escapamento, o seu comando também ser específico para admissão e para o escape. Por quê? Se eu não trabalhar o escape, tá? O que vai acontecer? Eu vou manter um resto de gases ali dentro da câmara de combustão, tá? Gases quentes, tá? Porque acontece a combustão, certo? Admitiu, comprimiu e vai acontecer o quê? A combustão. Quando acontece a combustão aqui, a mistura o pistão vai se movimentar e depois vai acontecer o tempo de quê? De exaustão. É o momento que o meu pistão está subindo e a válvula de escape está aberta, liberando o quê? Todos os gases aqui da câmara de combustão. Só que o que acontece? Parte desses gases aqui, eles ficam aqui ainda na câmara de combustão, tá? Por que eles ficam aqui? Vários fatores, tá? Desde o duto que eu mencionei para vocês. Então ficam um pouco de gases aqui, ó. Vamos supor que o de vermelho aqui fosse os gases, tá? Fica uma quantidade de gases quentes aqui. Só que o que acontece? Por que isso é ruim? Porque quando a mistura ar-combustível, ela tá entrando para dentro do meu motor, ela é uma mistura o quê? Ela é uma mistura fria, né? Comparada com a mistura do escape, com os gases do escape, a mistura ar-combustível é fria. Ou seja, entra uma mistura fresca. Quando a mistura ela entra aqui, a mistura ar-combustível ela entra aqui e ela começa a se misturar com os gases, com o restante, tá? Poucos gases que restam ali, os gases quentes, tá? Quando a mistura ela entra em contato com isso, os gases quentes expandem. Então, quando os gases quentes eles se expandem, o que vai acontecer? Eu vou ter menos espaço aqui para preencher de ar combustível. Então, eu tenho perca de potência, certo? Por quê? Os gases, tá? Só para entender, quando a gente fala de gases frio e gases quentes, é uma questão de densidade, tá? A densidade baixa, eu tenho mais ar por uma quantidade, tá? Agora, quando eu tenho gases quentes, eu tenho uma expansão, é como se fosse um balão. Se eu pegar um balão, o balão tem toda a estrutura, né, do balão, aquela lona, né, e embaixo tem o fogo. Então, eles ligam o fogo e o fogo começa o quê? A esquentar o ar que está ali para preencher o balão. Então, por que isso acontece? Por que o balão ele se preenche? Porque quando eu aqueço o ar, tá? Quando eu aqueço o oxigênio, ele se expande, tá? Então, dentro da câmara de combustão, como os gases, se eu tiver gases da queima aqui, a câmara de combustão vai ficar quente e a mistura ar-combustível, o oxigênio, ele vai começar o quê? A se expandir. Quando ele se expande, vai o quê? Vai caber, basicamente dizendo, vai caber menos ar-combustível dentro da câmara de combustão. É por isso que eu preciso trabalhar também o escapamento se eu quero ganhar eficiência volumétrica. Porque não adianta eu admitir muito uma mistura ar-combustível
se eu não tenho uma liberação desses gases da câmara de combustão, certo? Eu preciso ter uma liberação eficiente, certo? Uma câmara de combustão mais limpa de gases, tá? Restantes da queima, tá? Eu preciso ter uma câmara de combustão mais limpa. Quando eu tenho uma câmara de combustão mais limpa, eu consigo colocar mais ar combustível. E se eu tiver uma mistura ideal, uma mistura eficiente, uma queima eficiente dessa mistura, mais potência eu vou ter no meu motor. Ou seja, mais eficiência volumétrica. Por quê? A eficiência volumétrica, ela acompanha aqui o gráfico de torque e potência do seu motor. Então, quando eu falo assim, eu tenho uma moto original, tá? Toda original, 150 cilindradas. E eu quero colocar essa moto para girar a 10.500 RPM, só isso. O que eu preciso fazer, Otávio? Eu preciso de um cabeçote que seja específico para essa rotação de 10.500 RPM e preciso de um comando de válvula que atenda a essa rotação de 10.500 RPM. Assim, eu vou ter uma velocidade correta e um abrimento correto da válvula na hora certa aqui para mim atingir uma potência maior no meu motor. É como se fosse assim agora. Eu tenho o mesmo gráfico aqui, ó. Então, se eu preparo meu cabeçote, eu consigo ganhar eficiência em baixa, certo? Aí eu vou subindo aqui, ó. Vou subindo, em 8.000. Aí o que acontece aqui agora? Eu preparei o cabeçote do motor original, só que agora eu preparei ele todo em cima de uma rotação que eu estou buscando ali, certo? Uma rotação de 10.500 RPM. Assim, eu tenho aqui agora uma eficiência volumétrica aqui, ó. Vamos supor que agora eu tenha 17 cavalos aqui, tá? Vamos supor que eu tenha 17 cavalos aqui, a 10.500 RPM, tá? Então o que acontece? O que eu fiz aqui agora? Eu preparei o meu cabeçote para me colocar numa rotação maior, certo? Para me colocar em 10.500 RPM. Assim, quando eu coloco o meu cabeçote para 10.500, eu preciso de um comando. Então eu troquei o comando de válvula também, coloquei ele específico ali para 10.500 RPM. Assim, eu consigo ter um preenchimento melhor do meu motor e ganhar o quê? Mais eficiência volumétrica. Então, com essa maior eficiência volumétrica aqui, ó, eu consigo ter ganhos. Se eu pegar o motor original, um cabeçote original e colocar para girar a 10.500 RPM, o que vai acontecer? 10.500 RPM está aqui, ó. Então, é como se eu tivesse aqui, vamos supor, 10 cavalos. É como se fosse isso aí, ó. Eu pego o meu motor original, coloco para girar 10.500, ele até vai a 10.500, só que eu tenho 10 cavalos, ou seja, ali um exemplo de 119 cilindradas, 10 cavalos. Agora, se eu preparo o meu cabeçote, tá? Preparo o cabeçote, comando, válvulas, todo o cabeçote em si, porque é responsável ali por mandar, ou seja, controlar esse enchimento de ar combustível para dentro do seu motor e liberação desses gases do escapamento. Então, se eu preparo o meu cabeçote, eu consigo colocar ele em uma rotação mais alta, ganhando ainda potência aqui, ó. Então, aqui agora eu tenho 17 cavalos a 10.500 RPM. Aqui eu tenho 14 cavalos, a original 14 cavalos a 8.500 RPM. Então o que acontece? Eu preparei o meu motor para ter ganhos, certo? Então a eficiência volumétrica é muito importante você analisar ela e entender como ela funciona, porque assim você dá direcionamento na sua preparação, certo? Na sua preparação agora você já começa a ter o quê? Um entendimento. Ah, se eu tenho uma cilindrada maior, eu preciso fazer os cálculos para me preparar o duto, certo? Na medida certa, naquilo que eu preciso, na rotação que eu preciso para me ter o quê? O máximo de eficiência volumétrica dentro desse motor, ou seja, o preenchimento desse cilindro. Lembrando que a eficiência volumétrica em baixa rotação, ela é baixa, tá? Independente se você faz a preparação, é como se fosse a curva de torque potência. O seu motor o quê? Ele vai subindo, certo? Ele vai subindo. Então, no pico máximo dele aqui, ó, de potência aqui, ou seja, é a eficiência volumétrica máxima do motor, certo? Aqui embaixo é defasado porque a velocidade de misturar combustível é baixa, certo? Então, vai subindo, vai crescendo. Aqui em 10.500, um exemplo dessa preparação, o que acontece? Eu tenho o pico de eficiência máxima, vamos supor que dá-se 100% aqui. Um exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que dá-se 100%. Tá? Então o que acontece? Eu teria 17 cavalos aqui. Quando passar as 10.000, 11.000 aqui, o que acontece? A eficiência volumétrica cai porque a velocidade de abertura e fechamento das válvulas é muito grande, o que impede aqui no preenchimento dos cilindros corretamente. Beleza? É por isso que eu caio também a eficiência volumétrica. Então eu tenho os dois lados da eficiência volumétrica. Em baixa rotação é baixo, porque a velocidade de misturar combustível na área do duto também é pequena, certo? É baixa.
E em alta rotação, a velocidade da abertura e fechamento das válvulas é muito grande, então eu também perco a eficiência volumétrica. Por isso que a eficiência volumétrica, ela acompanha a curva de torque e potência do motor, ou seja, à medida que o seu motor vai enchendo progressivamente, no pico máximo dele ali é o máximo de eficiência volumétrica, depois tende a cair a eficiência volumétrica. Se eu quero aumentar ainda mais, eu tenho que preparar o cabeçote, comando de válvula, para atender a uma RPM maior, certo? E se eu quiser manter, Otávio, a rotação original do meu motor, certo? E quiser ter mais eficiência volumétrica, tem como? Sim. Aí você pode fazer a troca do comando de válvula, para você o quê? Ter mais eficiência volumétrica ali dentro dos seus 8.500 RPM, tirar as imperfeições do duto, melhorar o duto, certo? Colocar o duto dentro de 8.500 RPM para você ter mais potência aqui, ou seja, quando eu aumento a eficiência volumétrica dentro da mesma faixa de RPM de 8.500, o que acontece? Eu vou ganhar cavalaria. Vamos supor que o seu motor está original, só preparou o cabeçote e agora ele tem 16 cavalos a 8.500 RPM, tá? Você colocou, trocou o comando e tal, fez uma preparação de comando de válvula e agora você tem 16 cavalos a 8.500 RPM. O que isso significa? Isso significa que agora você tem uma eficiência volumétrica maior. Se antes eu tinha 100%, agora eu tenho talvez 105, 103, 105%, certo? De eficiência volumétrica. Lembrando, o que acontece? Na maioria, tá? Em carros principalmente, tá? Quando a gente olha pelo mundo dos carros, tá? Vamos supor, igual o Gol 1000, ele vai ter uma eficiência volumétrica bem mais baixa disso aqui. No pico máximo de potência dele vai estar lá em 80% de eficiência volumétrica, tá? Nas motos, a gente pode ver, principalmente na CG 150, que a gente consegue ter uma eficiência maior, tá? Principalmente nos motores de moto. Mas tem algumas exceções, vão ter motores que a eficiência volumétrica ela não chega a 100%, mesmo no pico máximo de potência do motor. Eu não estou falando que no pico máximo de potência do motor é o máximo de eficiência volumétrica, tá? Não quer dizer que, vamos supor, o seu motor tem 20 cavalos, tá? 20 cavalos a 10.000 RPMs, que você a 10.000 RPMs tem 100% de eficiência volumétrica, tá? Isso não quer dizer que você tem 100% de eficiência volumétrica, não, tá? Você pode ter aqui talvez, um exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem 20 cavalos a 10.000 RPMs, mas aqui você tenha 80% de eficiência volumétrica, tá? Só um exemplo, tá? Então o que acontece? Eu tenho mais cavalaria no meu motor, 10.500, mas tenho uma eficiência volumétrica não 100%, não completa do meu motor, certo? Eu posso tentar melhorar sempre o meu motor, sempre fazer uma preparação, olhar os mínimos detalhes para me aumentar essa eficiência volumétrica e ter mais potência no meu motor, beleza? Ter mais potência. Como que eu subo a eficiência volumétrica aqui? Aumentando a cavalaria do motor, certo? Se eu tenho mais cavalaria, se eu tenho agora 25 cavalos, pode ser que aqui agora 10.000 RPMs eu tenha 90% de eficiência volumétrica. Por quê? É a cavalaria aqui do seu motor, certo? Mas o que influencia para mim chegar na cavalaria maior? Comando de válvula, cabeçote, válvula, ou seja, toda a preparação do cabeçote em geral, tá? Por isso que a preparação do cabeçote é aquilo que traz mais desempenho na preparação de motores. Porque quando eu coloco só o kit, vai ficar defasado porque eu tenho um cabeçote original. Então o que acontece? Se eu aumento, ou seja, preparo o meu cabeçote, eu melhoro o preenchimento dos cilindros, certo? Se eu melhoro o preenchimento dos cilindros e eu consigo ter uma queima eficiente dessa maior mistura ar-combustível dentro do meu motor, eu vou ter mais eficiência da queima, certo? E mais potência e torque eu tenho dentro do meu motor. Então isso é muito bom para o meu motor e eu ganho potência fazendo isso no meu motor. Por isso que o cabeçote é uma das peças que vai trazer mais potência e desempenho para o seu motor. Lembrando que quando eu falo do cabeçote, é o conjunto. Cabeçote, válvula, comando, tudo, todo o cabeçote em geral. Não só a preparação dos dutos, mas todo o cabeçote em geral, câmara de combustão, tudo para melhorar o quê? A eficiência volumétrica do seu motor, beleza? E só recapitulando, que a eficiência volumétrica é essa capacidade de preenchimento. Então se eu tenho, vamos supor que aqui eu tenho 20 cavalos com kit 220, tá? Se eu tenho 20 cavalos com kit 220, tá? Se eu tenho a 10.000 RPMs 80%, o que isso significa para mim? Vamos supor, 220 menos 80%, isso significa que aqui eu estaria aproveitando somente 176 cilindradas. Tá vendo? Eu tenho um kit 220 cilindradas. Mas se eu tenho 20 cavalos a 10.000 RPMs, eu teria 80% de eficiência volumétrica, que corresponderia a 176. Agora, se eu faço a preparação
um exemplo, 220 cilindradas aqui também. Eu faço a preparação aqui. Aí ficou para 25 cavalos, agora eu tenho 90%. Vamos ver, 220 menos 90%. Eu teria aqui agora 198 cilindradas, tá? 198 cilindradas. Então o que acontece? O preenchimento estaria só preenchendo, ou seja, a capacidade de 198 cilindradas. Ah, Otávio, e se passar igual aqui 105%? Isso significa que você tem uma excelente eficiência volumétrica dentro do seu motor. Tem motores aspirados que vão chegar aí a 110, alguns, tá? Até 120, tá? Mas são exceções, beleza? Agora, se eu quero uma eficiência volumétrica ainda maior, eu quero colocar lá, vamos supor, um exemplo hipotético, eu quero colocar 180% de eficiência volumétrica, ou 200%, né, que seria o dobro. Então, se eu tenho 220, 200% de 220, tá, seria o dobro, seria o quê? 440 cilindradas. É como se eu tenho uma capacidade de 220 e coloco uma mistura ar-combustível, o dobro de mistura ar-combustível, representando 440 cilindradas. E como que eu faço isso? Colocando um tubo, porque o tubo ele vai comprimir a mistura ar-combustível dentro do cilindro. Então ele vai reduzir o tamanho dela, comprimindo ainda mais ela, certo? Então se eu comprimo a mistura, cabe o que? Mais mistura ar-combustível dentro do meu motor. Por isso que o tubo, você vê um exemplo, um carro turbo, vou dar um exemplo que é mais comum de se ver do que moto. Um carro normal, ele tem lá um Gol AP, vamos supor, tem lá 80, vamos dar um exemplo de 80 cavalos. O Gol AP tem 80 cavalos. Aí o cara vai lá, turbina, prepara cabeçote, comando, faz uma preparação geral. E o motor agora tem 300 cavalos, tá? É uma eficiência absurda, não é? Um exemplo, se eu tivesse na mesma rotação, a eficiência é absurda. Talvez eu ultrapassei ali mais de 250% ali. Por quê? Porque agora eu comprimo a mistura ar-combustível. Por isso que fala lá, eu tenho 1 kg de torque, eu tenho 1 kg de pressão, tá? Basicamente, seria o quanto você pressiona a mistura ali ar-combustível para colocar mais mistura ar-combustível dentro do seu motor. Mas eu não vou entrar no critério aqui de carros turbos ou motos turbos, beleza? Seria mais só um exemplo hipotético aqui. Isso aqui pode variar muito, mas é só um exemplo hipotético sobre a eficiência volumétrica do seu motor, beleza? Então, basicamente, a eficiência volumétrica são esses fatores que vão influenciar ela e esses fatores que vão trazer o quê? Resultado do seu motor. Se você quer ter desempenho do seu motor preparado, Otávio, só colocar o kit, posso? Você pode só colocar o kit, faça um acerto, tá? De alimentação para não ter risco de quebra, certo? Mas se você quer ter resultado do seu motor preparado, quer ter mais desempenho, tem que fazer a preparação do cabeçote, enquadrar o comando, ou seja, colocar o melhor comando para o seu motor preparado, para você ter esse máximo de eficiência volumétrica dentro do seu motor, beleza? E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se alguma coisa que eu falei aqui te ajudou de alguma maneira, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, compartilha com seus amigos aí nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo, beleza? E comenta aí embaixo para mim também o que você achou dessa aula, qual foi suas dúvidas, que eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários, beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.